Olá, bom dia, como estás? Espero que tenhas passado bem estes dias. Então, hoje vamos falar sobre insónias. Mais concretamente sobre a relação entre o sono e o ciclo circadiano. Já ouviste falar deste ciclo? Em que é que ele consiste? Então, o ciclo circadiano podemos dizer que é o ritmo que regula o nosso relógio biológico. O nosso corpo tem um ritmo natural e este ritmo chama-se ciclo circadiano. Ele dura aproximadamente 24 horas. Este ritmo está estritamente relacionado com a luz natural, portanto a luz do sol. E ele reinicia-se a cada manhã quando nos pomos à primeira luz do dia. Então, mas qual é a função deste ciclo circadiano? Porque é que ele existe? O que é que ele faz? O que é que ele regula? Ele regula o nosso organismo, como disse. Por exemplo, indica ao corpo quando deve digerir os alimentos, indica quando deve preparar-se para o sono, calibra o funcionamento do nosso corpo em coisas como a tensão arterial, a temperatura corporal, o metabolismo, o nosso apetite, quando acontece a síntese de determinadas hormonas durante a altura do dia e a regeneração das células. Por exemplo, mais relacionado agora aqui com o tema do sono, como é que funciona, como é que o ciclo circadiano se relaciona com o sono? Então, quando a luz do dia começa a desaparecer, os olhos enviam um sinal para o nosso cérebro a dizer que está na hora de se começar a sentir cansado, com sono. Depois, o cérebro, por sua vez, recebe esse sinal, não é? E envia sinais para o corpo através da melatonina. E essa melatonina, essa hormona do sono, vai fazer com que nós sintamos sono. Portanto, quando a luz do dia começa a baixar, começa a desaparecer, nós libertamos naturalmente. Isso é o interruptor, digamos assim, para ser libertada a melatonina e começarmos a sentir cansaço e sono e que está na hora do repouso e do descanso. Ter em conta a existência deste ciclo circadiano e que ele nos rege, que rege o nosso corpo e o nosso funcionamento, é muito importante para que o consigamos aproveitar e adaptarmos a ele, se for possível. Digo isto porque quem trabalha por turnos, isso é mais complicado e é também um assunto que quero falar posteriormente. Algumas dicas para tentar ao máximo nos adaptarmos ao ciclo circadiano, tendo em conta os nossos horários, mas falando para uma grande parte também da população que tem a possibilidade de se adaptar perfeitamente ao ciclo circadiano e que não trabalha por turnos, é fundamental para aproveitarmos e no sentido de nos sentirmos bem, com a energia, de termos um peso normal, de termos uma digestão normal também. Portanto, há imensas coisas que se regulam através desse ciclo. Para explicar melhor, vou-vos apresentar aqui alguns exemplos. É assim, as células e o sistema do nosso corpo têm diferentes funções durante as diversas horas do dia, dado esta adaptação e esta regulação a este ciclo circadiano de 24 horas. Por exemplo, o nosso estado de alerta atinge o seu auge pelas 10 da manhã. Ou seja, aquele estado de atenção máxima que nós consigamos ter acontece pelas 10 da manhã. Ora, se nós acordamos tarde, não aproveitamos aquela altura do dia em que estamos mais alertas e mais focados, desperdiçamos uma altura fundamental para elaborar diversas atividades. Portanto, é um bocadinho um contrassenso queremos nos levantar tarde e só pela tarde, pelo início da tarde, queremos estar mais atentos. Não quer dizer que isto seja igual para toda a gente, eu estou a falar de um padrão geral. Claro que as horas não são assim tão rígidas para todos, até porque o ciclo circadiano varia também consoante a idade, o estado da vida,
se somos crianças, adultos ou idosos, mas de uma forma geral o padrão é assim, portanto somos perfeitamente capazes de nos adaptar a ele. Outro exemplo, por exemplo, é a nossa capacidade de digestão máxima, acontece por volta do meio-dia. Quem tem então, sente esta dificuldade na digestão, quem sente que está sempre enfartado depois do almoço, muitas vezes é porque já almoça bastante tarde e o corpo vai fazer igualmente a digestão, mas já não está no seu auge de capacidade de digerir os alimentos, principalmente se for uma refeição mais pesada, de carnes, gorduras, vai ser muito mais difícil. Só fazer aqui mais um parênteses, é por isso também que é aconselhável a maior refeição do dia ser por volta desta hora, ser o almoço e que seja por volta do meio-dia, não fuja muito disso. Porque realmente é quando vamos conseguir digerir mais os alimentos. Fazer uma refeição maior à hora do jantar é também prejudicial, além de ser prejudicial para o nosso sono, porque já não vamos conseguir digerir os alimentos e isso vai provocar insónias ou um sono desagradável e não recuperador. Além disso, vai contribuir também para um excesso de peso. Portanto, aproveitar aqui a hora do meio-dia para realmente fazer a refeição maior. Depois, outra curiosidade. Sabias que é pelas 21 horas que começa a libertação da melatonina, da nossa hormona do sono? Esta informação é fundamental para todos, mas principalmente para quem neste momento sofre de insónias. Ou seja, a hora que devemos começar a já ter o sono preparado, a preparar o sono, a relaxar, a baixar as luzes, é por volta das 21, porque é nesta altura que começa a libertar-se a hormona do sono, portanto o nosso comprimido natural para dormir. Então é crucial aproveitarmos esta altura, depois já vou explicar mais à frente como aproveitá-la melhor. E é nesta altura também que a atividade digestiva cai para 50%. Portanto, se ao meio-dia estava na sua capacidade máxima a digestão, não é? Então, é por volta desta altura quando devemos realmente começar a descansar, a melatonina a libertar-se, começamos a sentir mais sono, a capacidade digestiva diminui para metade. Daí estar desaconselhado grandes refeições pela hora do jantar. Pelas 22h30 a evacuação é suprimida, portanto não vamos ter grande probabilidade de ter dejeções nesta altura. E nesta altura então, pelas 22h30, a digestão então praticamente fica mesmo a mínimos. Portanto, isto há imensas coisas e outras curiosidades que são engraçadas em termos à volta deste assunto do ciclo circadiano. Só mais uma, para também não quero muito alongar neste assunto, só mais uma curiosidade. Sabiam que existe maior prevalência de nascimentos por parto natural durante a noite, madrugada, devido ao aumento de uma hormona que desencadeia o parto durante este período? E também que existem maior AVCs e infartos no final da madrugada, ali no início da manhã, também porque é nesta altura que existe um aumento da tensão arterial, um aumento natural, portanto, nesta fase do dia temos naturalmente a tensão arterial mais elevada e isso suscita muitas destas complicações. Portanto, são muitas curiosidades, só para vos explicar, realmente isto é algo que existe, que não é algo do outro mundo, de coisas estranhas que esteja a inventar. Não, isto é algo estudado. Só para vos dar o exemplo, o ritmo circadiano é estudado e é tido em conta na medicina Ayurveda na Índia há mais de 5.000 anos. E mais recentemente aqui entre aspas, porque não é do mês passado, mas é algo mais recente na nossa medicina moderna, a cronobiologia, que é um ramo da biologia que estuda realmente este ciclo circadiano, a influência deste ciclo no nosso organismo.
Portanto, isto é algo mais que provado, estudado e que, quando é tido em conta, realmente nós sentimos bastantes melhorias. Porém, para ter estes benefícios, estas rotinas que falo, estes hábitos, deviam acontecer diariamente. Porém, muitas vezes, e quando isto acontece, quando mudamos de horários, isso torna-se difícil ou mesmo impossível ter determinados benefícios do ciclo circadiano. O nosso corpo, porquê? Porque o nosso corpo fica baralhado. E é por isso que nos sentimos mal e desregulados. Grande parte das pessoas habitua-se a viver assim, a viver neste mal-estar, nesta desregulação, habitua-se a dormir mal, habitua-se a dormir poucas horas, habitua-se a acordar mal disposto, com sono, habitua-se a não ter uma boa função intestinal, no sentido que ou não tem digesções com frequência ou não tem digesções com um padrão normal, ou tem dificuldade em ter digesões, não tem excesso de peso e às vezes não percebe porquê, por vezes até parece que tem uma alimentação saudável, mas continua a ter excesso de peso. Portanto, nós habituamos a viver num mal-estar. É um mal-estar que parece que não é mal-estar no sentido que não nos causa uma dor intensa no momento presente, mas que vai fazendo o seu estrago com o passar do tempo, até que realmente nos sentimos que estamos mal e por vezes desenvolvemos patologias devido aos nossos maus hábitos. Portanto, o problema é mesmo este, é que com o passar do tempo começam a surgir problemas físicos e mentais que evoluem para a doença. Um dos exemplos mais fáceis de perceberem o funcionamento do ciclo circadiano e como ele nos influencia é o jet lag. Portanto, quando viajamos para um fuso horário diferente, quando viajamos com a mudança da luz diurna e do fuso horário, o corpo perde completamente o sentido e a referência que o ajudava a regular-se e a que se estava habituado. E isso leva-nos a ter sintomas físicos, com insónias ou desregulação intestinal, como falei. Portanto, não sei se já viajaste para um fuso horário diferente. Isso só me aconteceu uma vez, mas efetivamente eu senti isto. Eu viajei para o México há 3 anos atrás. A viagem foi, partimos aqui, já não sei muito bem, mas sei que era de dia, era final do dia, e eu fiquei completamente desregulada porque durante o voo era sempre de dia, e eu estava a sentir-me tão estranha porque o dia estava a parecer enorme, era sempre de dia com uma luz forte durante o dia e aquilo estava completamente a baralhar-me. Depois, entretanto, chegámos lá. Ficou de noite, eram 9 da noite, penso eu. Nós não tínhamos completamente apetite, estávamos mal dispostos. Comíamos qualquer coisa, praticamente nada, fomos nos deitar e acordámos muito cedo mesmo, acho que eram 3, 4 da manhã, estávamos completamente despertos. Bem, estávamos completamente desnorteados, digamos assim. E é engraçado que fui à janela e tinha vindo um avião cheio de portugueses para aquele hotel. Fui à janela e estavam todas as luzes acesas e estava imensa gente nas varandas completamente a fazer tempo para começar o dia. Portanto, nós estávamos completamente desregulados e realmente senti-me mal disposta e não estava bem, pronto. E isto é um exemplo bastante claro, umas pessoas sentem mais do que outras, mas é um exemplo bastante claro que nós nos regulamos por isto. Portanto, não ter isso em consideração é meio caminho andado para imensos problemas. E, como disse, a ciência tem mesmo estudado as nossas rotinas e o que é facto é que as rotinas interagem com o ciclo circadiano e tem-se chegado à conclusão que os nossos horários, os nossos hábitos perturbam profundamente este funcionamento. E normalmente nós não pensamos nisto, mas a natureza é a nossa reguladora e isto é um ponto assente. E nós não pensamos nisto e nós cada vez mais estamos diariamente a lutar contra esta realidade. Neste nosso ritmo de vida acelerado de 24 horas non-stop, praticamente,
deixamos umas horas para dormir e mal. Estamos sempre disponíveis para o trabalho, estamos sempre disponíveis para tudo, mas raramente, ou estamos muito poucos disponíveis para nós, para a nossa família, principalmente para nós. Estamos sempre muito pouco disponíveis para nós. O engraçado disto tudo, sem ter graça, é que raramente nós ganhamos esta luta constante em que estamos, porque acabamos sempre por chegar a um ponto de desgaste, a um ponto de doença. E muitas vezes não percebemos porquê. Porque é que dorme mal, porque é que tem insónias já graves, porque é que estão comprimidos para dormir. Portanto, nós entramos numa bola de neve. Porquê? Porque passamos anos, constantemente, dias atrás de dias, a lutar contra a nossa mãe natureza, a nossa reguladora, porque não queremos saber de nós. Nós não pensamos nas horas que dormimos, não preparamos o nosso sono, não pensamos no que comemos efetivamente como sendo algo que nos nutre. Comemos porque temos fome, qualquer coisa à pressa. Pronto, e os dias passam e nós, em vez de cuidarmos de nós, estamos a fazer exatamente o oposto. Pronto, mais ou menos acho que vos consegui explicar o que era este ciclo circadiano, portanto, um ciclo de 24 horas que se rege pela luz natural e que regula o nosso relógio biológico, ou seja, ele influencia a nossa síntese de hormonas, a nossa regulação. Portanto, existem imensas coisas no nosso organismo que acontecem em determinadas horas. Como disse, a função da digestão, a libertação de hormonas, a nossa tensão arterial, a temperatura do corpo. Portanto, estas coisas variam durante o dia e têm padrões. Portanto, estas coisas acontecem naqueles padrões. E é importante nós tentarmos aproveitá-los e tentarmos nos regular a isto, portanto, para termos todos os benefícios do nosso ciclo circadiano. Agora, quero-vos falar da influência do ciclo circadiano no sono. Portanto, como é que conseguimos dormir melhor e combater as insónias tendo em conta este ciclo. Mas, para não me alongar agora neste podcast, vou fazer um próximo que podem ouvir de seguida, se quiserem continuar a ouvir, e que vou dar algumas dicas de como aproveitar este ciclo e as horas da libertação das hormonas do sono, quando é que acontece, porque é que às vezes acordamos sonolentos. Pronto, vou dar algumas dicas sobre isso. Espero que tenhas gostado deste episódio e se quiseres continuar a ouvir, ouve o episódio que se irá chamar Ciclo Circadiano versus Sono. Obrigada e um beijinho!